Na leitura do testamento da vovó, minha mãe nunca olhou para a caixa de cedro em cima da mesa do advogado. Ela estava ocupada demais gastando 4 milhões de reais na cabeça dela. A casa, o barco e a pequena parte que talvez reservasse para mim como uma gorjeta. Meu nome é Tessa Beltrão. Tenho 29 anos e trabalho com análise de sinistros de seguro. Eu sei quando uma história não bate com os documentos. Minha mãe me deserdou quando eu tinha 8 anos e a vovó me criou no lugar dela. Todas as noites de escola, todas as febres, todos os aniversários que minha mãe perdeu. Mês passado eu enterrei a única mulher que ficou. Por isso, quando o advogado abriu o testamento da vovó e leu o único nome escrito nele, eu não me mexi. Minha mãe se mexeu. A cadeira dela arranhou o carpete. Todo mundo olhou para cima. Isso é um erro. Ela disparou. Leia de novo. O advogado fechou a página. Eu mantive as mãos cruzadas porque a vovó tinha deixado mais que dinheiro naquela caixa de cedro e minha mãe acabara de forçar a sala inteira a ouvir o motivo. Vou contar o que tinha naquela caixa. Vou contar por que uma mulher que me criou por 21 anos colocou um único nome em 4 milhões de reais. E por que minha mãe já sabia a resposta antes mesmo de exigir em voz alta. Se você já sentou numa sala com as pessoas que deviam te amar e se sentiu como uma linha de orçamento na planilha de alguém, fica comigo porque essa história constrói devagar e vale a pena. Porque para entender o que minha mãe encontrou naquela manhã, você precisa voltar 21 anos até a varanda onde ela me deixou. A primeira coisa que eu lembro de ter sido deixada é o som de uma porta de carro batendo. Eu tinha 8 anos. Tinha uma mala mole com um zíper que tinha desistido de um canto. E eu estava parada na varanda de uma casa numa parte de Vila Verde, no interior de Minas Gerais, onde as ruas acabam o asfalto e viram estrada de terra. Minha mãe tinha me levado até lá com o rádio ligado e deixou ligado o tempo todo, o que me fez saber que não íamos conversar sobre aquilo. É só por um tempo, mãe. Ela disse, não para mim, para a mulher na porta com um pano de prato no ombro. Minha avó não respondeu aquilo. Ela olhou para mim em vez de olhar para minha mãe. Entra, filha, ela disse. O café está no fogo. Minha mãe deixou minha mala no degrau, do jeito que você deixa uma sacola de mercado que talvez resolva devolver. Depois a porta do carro, depois o cascalho sob os pneus, depois o rádio ficando menor até a rua, ficar só com o som de um ventilador zumbindo em algum lugar do quarteirão. O por um tempo virou 21 anos. Aquela primeira noite cheirava a cedro e café, e todo dia depois cheirou a mesma coisa pelo resto da vida dela. Ela me colocou no quarto dos fundos, aquele cuja janela pegava os últimos raios da tarde, e arrumou a cama enquanto eu ficava parada segurando a mala, como se ela também pudesse ir embora sem mim. Ela vai voltar? Eu perguntei. Vovó alisou o cobertor com as 2 mãos. Ela não disse sim e não disse não. Esse quarto agora é seu. Ela disse, ele vai continuar sendo seu. Ela me trouxe chocolate quente numa caneca grande demais para as minhas mãos. Na prateleira acima da cômoda, tinha uma caixa de cedro, simples e sólida, os cantos encaixados tão apertados que você não conseguiria enfiar a unha na junta. Ela mesma tinha feito, eu descobriria isso depois. Naquela noite só perguntei o que tinha dentro. Coisas que valem a pena guardar. Ela disse, você vai saber quando for a hora. Eu nunca mais perguntei sobre a caixa. Vovó era a parte mais antiga de Vila Verde. Quintais de terra, uma árvore alta mais alta que a casa, ventiladores zumbindo em todo o telhado durante o verão. E no dia em que ela me acolheu aos 8 anos, cada varanda daquele quarteirão já sabia exatamente de quem eu era filha e de quem eu não era. Ela me levava para a escola de manhã e estava na esquina quando saía. As pessoas eram gentis do jeito que deixa a marca. Uma vizinha chamada Fátima Dornelles nos parou na caixa de correio uma vez e pôs a mão no braço da vovó. Margarida, ela disse, você é uma santa pegando isso na sua idade. Vovó agradeceu porque era uma mulher educada. Mas no caminho de casa ela disse algo que eu só entendi anos depois. Elas têm pena de mim, ela disse. Estão olhando pelo lado errado. Elas tinham pena dela. Estavam olhando pelo lado errado. O que o quarteirão não via de suas varandas era o que acontecia dentro daquela casa. As febres, por exemplo. Eu era uma criança doente nos primeiros anos, do tipo que acordava com febre alta à meia-noite, sem motivo aparente. E vovó nunca agiu como se fosse incômodo. Ela sentava na beira da minha cama com um pano frio,
e um copo de guaraná que tinha perdido o gás do jeito que eu gostava, e lia para mim em voz baixa até o termômetro baixar. Nas noites ruins, quando o peito apertava, ela me levava para a poltrona marrom perto da janela da frente para eu dormir sentada. E ficava acordada na cozinha para eu não ficar sozinha se acordasse. Ela lembrava de todo aniversário. Não do tipo caro, um bolo de caixinha. Meu nome em letras azuis tremidas porque as mãos dela eram mãos de carpinteira, não de confeiteira. Uma vela para cada ano. E ela nunca pulava um número, mesmo nos anos em que minha mãe esquecia completamente a data. Eu contava as velas do jeito que outras crianças contavam presentes. 12, 13, 14. Cada uma um ano que minha mãe estava em outro lugar. E vovó estava bem ali riscando o fósforo. Essa era a parte que a rua nunca via. Elas viam uma senhora velha fazendo uma coisa difícil. Não viam que ela era a única pessoa na minha vida que aparecia de propósito todo santo dia, e nunca uma vez me pediu para merecer isso. Ela construía coisas. Sempre tinha lascas de cedro em algum lugar. Enroladas na manga, espalhadas no banco da garagem, presas no tapete do caminhão. Ela fez aquela caixa, fez a cama onde eu dormia, fez o corrimão da varanda que eu seguraria muitos anos depois no pior dia da minha vida. Eu cresci uma criança cuidadosa, do tipo que lia todo o termo de autorização antes de assinar. Aprendi a confiar nas coisas que eu podia conferir, porque já tinha visto uma promessa ir embora com o rádio ligado, e as promessas faladas tinham parado de significar muito para mim. Por que ela não voltou como disse? Eu perguntei uma vez. Vovó estava lixando alguma coisa, movimentos longos e uniformes, sem olhar para cima. Eu não prometo coisas que não posso segurar nas mãos, ela disse, mas eu estou aqui. Você pode se segurar nisso. Ela me ensinou a ler uma sala do jeito que lia uma tábua antes de cortar. Medir 2 vezes, olhar o que as pessoas fazem com as mãos, não com a boca. Qualquer um pode dizer uma coisa. Ela me falou uma vez, passando um nível numa prateleira que tinha acabado de pendurar. O nível não discute. Ele só mostra a verdade e deixa você decidir o que fazer com ela. Eu não sabia na época, mas ela estava descrevendo o trabalho que eu teria quando crescesse. Ela não tinha uma palavra chique para isso. Só chamava de prestar atenção e dizia que a maioria das pessoas não se dava ao trabalho. Anos depois, minha família me chamaria de fria, calculista, a menina que sempre precisava de prova. Diziam como se fosse um diagnóstico. Eu cresci confiando no que podia segurar. A coisa que eles aprenderiam a zombar era a coisa que salvou nós duas. Minha mesa no escritório é basicamente os piores dias de outras pessoas organizados em pastas. Eu trabalho com análise de sinistros de seguro. O trabalho parece chato até você entender o que realmente é. Alguém te entrega uma história e você coloca ao lado dos documentos e descobre se os dois batem. Um telhado que desabou na semana seguinte ao upgrade da apólice. Um caminhão roubado que 3 câmeras diferentes de posto de gasolina nunca viram sair da cidade. As pessoas são criativas. O papel não é. O papel só fica lá e lembra. O homem que me treinou dizia melhor do que eu jamais disse. Raimundo Delgado trabalhava na mesa de fraudes, o setor de investigação especial, mais de 20 anos nisso. E tinha uma frase que repetia toda vez que um reclamante ficava nervoso numa ligação gravada. O papel não fica nervoso, Raimundo dizia. As pessoas ficam. Eu tinha fechado um processo naquela mesma temporada em que um homem jurava que o incêndio no armazém começou na fiação. A fiação contava uma história diferente da dele, e o registro de horário da câmera de segurança, que ele tinha esquecido que possuía também. Ele chorou na sala de reunião quando eu mostrei tudo. Não porque estava arrependido, porque o papel tinha parado de concordar com ele, e ele tinha ficado sem espaço. Eu era boa em encontrar o lugar exato onde uma pessoa fica sem espaço. Eu ainda não sabia que precisaria dessa habilidade dentro da minha própria família. Quando eu já era boa no trabalho, vovó estava envelhecendo. Aconteceu do jeito que acontece, devagar e depois tudo numa única temporada. Primeiro os joelhos, depois o equilíbrio, depois os pequenos lapsos que me fizeram chegar mais perto para poder dirigir até as consultas que ela tinha começado a esquecer. Eu cozinhava aos domingos. Aprendi qual farmácia tinha os remédios dela e qual vizinho guardava a chave reserva. Não era um peso. Era a primeira vez que eu podia retribuir do jeito que ela sempre tinha aparecido por mim. Foi quando minha mãe voltou.
Ela chegou num carro alugado com um sorriso que claramente tinha ensaiado. Diana Mendes tinha um novo sobrenome e uma nova vida para combinar. Um marido chamado Carlos, uma casa num bairro melhor. Todo o segundo ato que ela tinha ido construir no dia em que me deixou naquela varanda. Ela não tinha ligado em anos. Agora estava ali na entrada da casa da vovó, braços abertos, o perfume chegando meio segundo antes dela. Tessa, olha só para você, ela disse, me segurando pelos ombros. Eu perdi tanta coisa. Ela tinha perdido de propósito, mas disse como se fosse tempo, como algo que simplesmente tinha acontecido com ela. Ela começou a aparecer. Visitas que pareciam devoção se você olhasse de longe. Sentava com a vovó por 20 minutos e passava as 2 horas seguintes abrindo armários. Só arrumando, ela dizia. Fazia perguntas que não pareciam perguntas de filha. Como a mamãe estava financeiramente? A casa ainda estava quitada? Quem cuidava das contas dela? A gente devia realmente organizar as coisas da mamãe, querida. Ela me disse uma tarde, e a palavra querida caiu em mim como uma mão que eu não tinha concordado em receber. Eu noto coisas. É uma condição profissional. Na tarde em que ela disse aquilo, eu a acompanhei até o carro, e no banco do passageiro do carro alugado tinha uma pasta manilha, e preso na frente tinha um cartão de visitas, cartão de um gerente de empréstimo. Eu li o nome por hábito, do jeito que leio tudo, e depois me forcei a esquecer, porque uma parte de mim ainda queria acreditar que ela tinha voltado pela mãe e não pela casa da mãe. Eu queria acreditar nisso até o dia no consultório médico. A sala estava fria. Eles mantêm aquelas salas frias. O médico foi gentil e clínico ao mesmo tempo e usou as palavras cuidadosas. Avançado, conforto, tempo. Vovó segurou minha mão em cima do braço da cadeira. Eu lembro mais do braço da cadeira do que da frase. Então minha mãe falou. Ela tinha ido àquela consulta. Tinha começado a ir às que importavam. Então estamos falando de semanas. Ela não disse como uma filha ouvindo a pior notícia da vida. Disse do jeito que você confirma uma data de entrega. E por baixo, eu ouvi, sempre vou ouvir, o menor suspiro, alívio. O chão ficou frio sob meus pés, atravessando os sapatos, como se o prédio tivesse se aberto embaixo de mim. Aquele foi o dia em que entendi que estava sozinha nisso. Eu não disse nada para ela naquele consultório. Eu tenho muita prática em não dizer nada. No caminho de casa, vovó olhava os comércios passarem e então disse, sem virar a cabeça, sua mãe sempre apareceu bem no fim de uma coisa. Ela disse com delicadeza, não amarga, só uma mulher nomeando um padrão que tinha observado por 50 anos. Eu perguntei o que ela queria dizer. Ela deu um tapinha na minha mão. Nada que você precise carregar. Ela disse que era a frase mais típica da vovó que existia. Depois disso, minha mãe ficou prestativa. De repente, queria cuidar da correspondência da vovó. Eu cuido da papelada, ela dizia. Você só se concentra na mamãe. Ela levava envelopes para dentro e para fora da casa, separava coisas na mesa da cozinha, se tornava as mãos que tocavam em tudo. Eu peguei ela na escrivaninha uma vez com a gaveta aberta e um envelope já aberto. Conta do cardiologista. Ela disse animada antes que eu perguntasse. Pessoas que não estão escondendo nada geralmente não respondem à pergunta que você não fez. Eu assenti e coloquei a chaleira no fogo porque Raimundo tinha me ensinado há muito tempo que você não mostra suas cartas na mesa da cozinha. Você observa. Você anota depois. Então foi isso que eu fiz. Quando ela não estava, eu revisava a gaveta da escrivaninha da vovó, onde ficava a papelada do dia a dia, extratos, a apólice, o registro comum de uma vida comum e cuidadosa, e colocava cada página esticada e fotografava com o celular. Não porque eu tinha um plano, porque algo em mim tinha começado a guardar evidências antes mesmo de saber para quê. E numa daquelas páginas, um formulário que eu tinha visto sem versões, algo na assinatura parecia errado. Eu não saberia dizer o quê. Do jeito que você sabe que tem uma porta aberta em algum lugar da casa antes de ouvir qualquer som, eu disse a mim mesma que estava cansada. Disse a mim mesma que o luto deixa você desconfiada de todo mundo, que uma carta estranha numa noite longa não significa nada. Fotografei mesmo assim. Depois coloquei a gaveta de volta exatamente como ela tinha deixado, alinhada com o mesmo risco na madeira, e fui sentar com a vovó até ela dormir na poltrona marrom perto da janela. Minha mãe não tinha voltado para chorar.
Tinha voltado para recolher. Na última manhã o café já estava no fogo. Ela tinha programado a cafeteira na noite anterior do jeito que sempre fazia. Para a casa cheirar amanhã, antes que alguém tivesse que enfrentar amanhã. Ela não levantou para tomar. Eu estava lá. Tinha dormido na cadeira ao lado da cama dela por uma semana. A respiração dela tinha sido o som mais alto da casa por dias. Uma maré lenta saindo e voltando. E em algum momento antes do amanhecer, a maré simplesmente não voltou. Eu segurei a mão dela. Ainda estava quente. Ainda era mão de carpinteira mesmo então. Os nós dos dedos largos. Um calo bem onde o cabo da serra tinha ficado por 50 anos. Os olhos dela abriram uma vez perto do fim, sem medo. Ela olhou para mim do jeito que você olha para uma coisa que está marcando como concluída. Você manteve as mãos nela, ela disse. Boa menina. Eu ainda não sabia o que ela queria dizer. Saberia. O café ainda estava quente quando a casa ficou em silêncio. Ela não estava. Por 2 dias eu não conseguia sentar na poltrona marrom perto da janela. Eu entrava na sala da frente e lá estava ela guardando o formato dela e eu virava e saía de novo. O ventilador continuava funcionando. A caixinha de bolo ainda estava no armário. A casa continuava sendo casa, o que parecia uma espécie de grosseria. Fátima Dornelles deixou uma travessa coberta com papel alumínio no degrau naquela primeira noite. Do jeito que todo aquele quarteirão vinha deixando travessas cobertas com alumínio desde antes de eu nascer. Tinha um bilhete preso com elástico. Ela falava de você todo dia. Eu li parada na porta e depois entrei antes que algum vizinho visse meu rosto. Minha mãe chorou de outro jeito. Na segunda tarde, ela e Carlos estavam andando pelos cômodos com os celulares na mão. Eu ouvi ela no corredor. A voz baixa, embora não tão baixa quanto ela achava. Assim que resolver, a gente coloca a casa à venda. Carlos diz que primavera é a melhor época para vender. Ela estava decidindo cores de tinta, enquanto a mulher que me criou tinha partido havia 3 dias. O velório foi na semana seguinte na pequena igreja no fim da rua da vovó e o quarteirão inteiro veio. Fátima Dornelles e os vizinhos que vinham deixando travessas por 20 anos. O homem da loja de materiais onde vovó comprava madeira. 2 mulheres que ela tinha ensinado quietamente a usar serra de bancada. Pessoas que eu nunca tinha visto me encontravam na multidão e me contavam que ela tinha reformado a varanda delas, ou feito uma estante para os filhos, ou ficado acordada com elas num inverno ruim. Ela tinha feito por aquele quarteirão inteiro o que tinha feito por mim e nunca mencionado. Eu não sabia nem metade. Minha mãe sentou no primeiro banco e chorou onde as pessoas podiam ver. Tinha um vestido preto e um jeito de pressionar o lenço no olho que sempre parecia encontrar a luz. Na recepção, deixou os vizinhos confortarem ela, a filha pródiga finalmente em casa, e dizia a palavra mamãe, numa voz que eu nunca tinha ouvido ela usar naquela casa quando realmente contava. Eu observei ela trabalhar a sala. Não corrigi ninguém. Vovó tinha me ensinado que você não discute com um nível. Você deixa ele mostrar a verdade e depois decide o que fazer. Eu ainda estava decidindo. Uma semana depois do velório, eu sentei do outro lado da mesa de um homem chamado Paulo Vieira. O escritório do advogado da vovó cheirava a papel e carpete velho. Vieira era mais velho, cuidadoso, do tipo que alinha a caneta paralela à borda da pasta antes de dizer uma palavra. Ele deslizou uma pasta para mim e abriu ele mesmo, como se quisesse que eu observasse as mãos dele enquanto fazia. Sua avó foi muito deliberada, ele disse. Ela não tinha só deixado um testamento. Anos antes de qualquer lapso, ela tinha montado um trust vivo e colocado tudo dentro. A conta de investimentos que ela tinha construído real por real depois de vender a marcenaria, o seguro de vida, a casa, cerca de 4 milhões de reais no total. Eu era a única beneficiária. Também era a sucessora administradora, a que levaria adiante. Ela nomeou você, e só você, Vieira disse, e depois fez uma coisa que a maioria das pessoas nunca pensa em fazer. Ele virou uma única página para mim, uma carta com firma reconhecida, a assinatura dela embaixo naquelas mãos largas de carpinteira. Uma declaração de capacidade, ele disse. Ela sentou nesse escritório num dia bom na frente de um tabelião e colocou no registro que estava lúcida, que tinha escolhido você e que ninguém tinha influenciado ela. Eu olhei a data no carimbo. Era de um ano em que a mente dela era inteiramente dela. Tem mais uma coisa, Vieira disse. Ela deixou uma caixa comigo, de cedro. Ela fez.
Deu instruções para abrir quando a família estivesse toda junta, na leitura, não antes. Ele quase sorriu. Ela foi muito específica sobre isso. Então ele me contou sobre a parte com prazo. A conta de investimentos e o seguro de vida estavam no meu nome diretamente, o que significava que não precisavam passar por inventário do jeito que a casa precisa. Eles pagariam direto para a beneficiária nomeada. As empresas que guardavam tinham sido avisadas que havia uma família de luto, então tinham marcado uma data para liberar os recursos para mim, a menos que um juiz ordenasse o contrário. A data era 12 de maio. Eu perguntei por que alguém lutaria contra aquilo, com uma carta daquelas no arquivo. Vieira tampou a caneta. As pessoas brigam por coisas que não têm direito o tempo todo, ele disse, especialmente quando já gastaram o dinheiro na cabeça. Ele olhou para mim, simples e gentil. Ela não te deixou dinheiro, Tessa. Ela te deixou prova de que escolheu você. Tente segurar o fato de que essa foi a parte que importou para ela. Eu deveria ter saído daquele escritório mais leve. Em vez disso, ficava pensando num suspiro. Minha mãe tinha suspirado aliviada na consulta de uma mulher moribunda. Minha mãe tinha medido a casa para pintar. Minha mãe tinha um cartão de gerente de empréstimo preso numa pasta no banco do carro. Nada disso era comportamento de uma mulher que estava torcendo. Era comportamento de uma mulher que já tinha feito a aposta. Eu liguei para Raimundo. Disse que precisava que ele olhasse uma coisa como amigo fora do expediente. E ele disse, Tessa, você me ligou como amigo exatamente 2 vezes em 9 anos. Fala comigo. Eu dei o nome do cartão. Não demorou muito. Pessoas do mundo dele sabem ler o rastro que o dinheiro deixa. Minha mãe tinha pegado um empréstimo, um grande, um empréstimo ponte, do tipo que você pega quando uma quantia grande está vindo e você precisa de dinheiro agora. Com pagamento em balão, tudo vencendo de uma vez. 280 mil reais. Tinha pegado emprestado contra dinheiro que ainda não tinha. Dinheiro que tinha dito por escrito ao credor que viria como herdeira da vovó. Ela colocou no papel que é a herdeira. Raimundo disse, isso não é algo que ela falou sozinha no espelho. Isso é uma declaração por escrito para um credor. Eu perguntei quando o balão vencia. Teve uma pausa enquanto ele verificava. 12 de maio, ele disse, a mesma manhã em que o dinheiro da vovó estava programado para vir para mim. A aposta da minha mãe estava vencendo. Ela não tinha voltado para chorar e não tinha voltado para torcer. Tinha voltado já devendo um futuro que tinha decidido que era dela. Vovó se preparou. Minha mãe apostou. As datas estavam prestes a se encontrar. A leitura foi numa quinta-feira de abril numa sala de conferência com uma mesa longa e um ventilador de teto que girava devagar demais para fazer qualquer coisa além de tic-taquear. A caixa de cedro já estava na mesa quando eu entrei. Vieira tinha colocado ao lado da mão direita dele, simples e sólida. Os cantos encaixados tão apertados que você não conseguiria enfiar a unha na junta. Eu conhecia aquela caixa. Tinha passado 21 anos sem perguntar sobre aquela caixa. Vê-la ali no escritório de um advogado sob luz fluorescente fez meu peito apertar de um jeito que eu não tinha palavra. Minha mãe entrou alguns minutos atrasada e não olhou para ela nem uma vez. Ela estava bem. Parecia uma mulher participando de uma formalidade. Sentou, alisou a saia e começou a gastar. Estou pensando na casa do lago quando tudo se resolver. Ela disse para Carlos, não exatamente baixo. Vamos manter essa casa para alugar, obviamente. Minha tia Sônia também estava lá, irmã da Diana, que tinha sumido quase tanto tempo quanto minha mãe e tinha voltado pelos mesmos motivos. Ela esticou a mão e deu um tapinha no braço da minha mãe. Vamos manter isso civilizado, Sônia disse para a sala. Para mim. Somos família. Vieira abriu o testamento. Leu as partes legais primeiro, do jeito que fazem, a linguagem que existe para ser inquebrável. Depois chegou na linha que todo mundo esperava. O nome, todo o patrimônio. Vieira leu, para minha neta, Tessa Beltrão. Eu não me mexi. Minha mãe se mexeu. A cadeira dela arranhou o carpete. Isso é um erro. Ela disparou. Leia de novo. Vieira fechou a página. Não levantou a voz. Colocou uma mão aberta na tampa da caixa de cedro e olhou para ela por cima dos óculos. Eu não vou ler de novo, senhora Mendes. Ele disse, eu vou ler isto. Ele levantou a tampa. O cheiro de cedro subiu de uma vez. Toda aquela casa num único fôlego.
e por um segundo eu tinha 8 anos de novo com uma caneca grande demais para as minhas mãos. Dentro tinha 2 coisas, uma carta dobrada e um envelope lacrado com meu nome na frente na letra dela. Vieira pegou a carta dobrada e abriu devagar, alisando na mesa, do jeito que ela alisava um cobertor. Sua avó pediu que isto fosse lido em voz alta, ele disse. Se alguém nesta sala algum dia questionasse o testamento dela. Ele olhou para minha mãe. Alguém acabou de questionar. Então ele leu. E o ventilador parou de importar. E a casa do lago parou de importar. E era só a voz dela saindo daquela caixa na boca de um estranho. Eu sou Margarida Beltrão e estou em pleno juízo. Pensei nisso por muito tempo e ninguém pensou por mim. Minha filha Diana deixou a filha dela na minha varanda quando aquela criança tinha 8 anos. Eu criei Tessa. Diana não mandou dinheiro e não fez ligações. E eu parei de esperar por ela há muito tempo. Eu não estou amarga. Estou só clara. Tudo que eu tenho vai para Tessa. A que ficou. E se alguém nesta sala estiver dizendo que eu estava confusa ou que alguém me influenciou, saibam que escrevi estas palavras com minha própria mão num dia bom na frente de um homem com um carimbo. Leiam de novo se precisarem. Elas vão dizer a mesma coisa. Por um momento ninguém falou. Sônia olhava para o colo. Carlos olhava para a porta. Minha mãe se recuperou mais rápido do que eu esperava. Ela sempre se recuperava. Ok, ela disse. E a voz dela tinha ficado suave e razoável. A voz para tirar alguém do parapeito. Ok, vamos todos ser razoáveis aqui. Tessa, querida, ela virou todo o calor para mim. Você não saberia o que fazer com 4 milhões de reais. Nunca teve dinheiro de verdade na vida. Deixa eu te dar uma parte justa. 50 mil limpos. Você sai confortável. E a gente mantém o resto na família onde deve estar. Ela deslizou um papel pela mesa para mim, um acordo já redigido. Ela tinha trazido com ela. Tinha entrado na leitura de um testamento que nunca tinha visto segurando o documento que planejava me fazer assinar. Eu não peguei. Eu não vou assinar nada, eu disse. 50 mil. O número ainda não significava nada para mim. A voz razoável não durou muito. Nunca dura. Em minutos era Sônia se inclinando sobre a mesa me dizendo para não arrastar a família toda para a justiça. Era Carlos, braços cruzados, dizendo que o advogado dele tinha olhado e havia perguntas reais sobre como uma senhora confusa deixou tudo para uma neta. Ameaças vestidas de preocupação. Preocupação vestida de família. Carlos me disse que eu ia me arrepender. Sônia me disse que minha avó teria vergonha de mim. Minha mãe tinha ficado quieta até então. Tinha passado para a parte onde outras pessoas falavam por ela. Eu tentei uma vez. Admito isso. Em algum lugar por baixo de tudo ainda tinha uma criança de 8 anos numa varanda. E ela me fez dizer, a gente acabou de enterrar ela. Eu disse para minha mãe baixinho, não precisamos fazer isso. Podíamos só ficar tristes juntas, por um dia. Minha mãe olhou para mim como se eu tivesse dito algo numa língua que ela não falava. Não seja ingênua, Tessa. Ela disse, tem 4 milhões de reais nessa mesa. Então eu parei de tentar, cruzei as mãos e deixei eles falarem. E quando acabou, fiquei para trás e perguntei uma coisa para Vieira. O que eles realmente podem fazer? Ele juntou o testamento e a carta e colocou de volta dentro da caixa. Cuidadoso com ela. Eles podem contestar. Ele disse, vão perder. O trust está limpo. A declaração de capacidade é a prova de balas. E o dinheiro libera para você no dia 12. Não importa o quanto gritem. Ele parou na porta. Vão perder. Ele disse de novo, a menos que façam alguma besteira. Eu fui para casa e esperei. E observei. Senta com isso um segundo. A mulher que me deixou numa varanda aos 8 anos tinha acabado de ouvir, na letra da própria mãe, exatamente porque não ganhou nada. E o movimento seguinte dela foi deslizar um papel pela mesa e me oferecer uma gorjeta para desaparecer. Se você já viu alguém te mostrar exatamente quem é e depois te pedir para fingir que não viu, então você já sabe o que aconteceu no meu peito naquele momento. Então, antes de continuarmos, me conta nos comentários o que você acha que ela fez em seguida. Porque minha mãe nunca ia sair de perto de 4 milhões de reais. Ela ia fazer alguma coisa. E a coisa que ela escolheu é o motivo inteiro de eu estar contando isso. 3 dias depois, minha mãe estava na varanda de novo, dessa vez com uma bolsa vazia e uma expressão suave. Eu só quero algumas coisas da mamãe, ela disse. Lembranças. Você entende? Eu não queria ela na casa.
Mas tem uma armadilha particular dentro do luto, onde dizer não para alguém te torna cruel. E minha mãe conhecia aquela armadilha melhor que qualquer pessoa viva. Eu deixei ela entrar. Carlos veio também, e enquanto ela abria gavetas no quarto, só um lenço, só algo que ainda cheire ela. Ele ficou na sala com o celular erguido, fotografando devagar os cantos de cada cômodo, documentando o patrimônio. Ele disse quando me pegou olhando. Para o registro, a caixa de cedro estava na minha prateleira até então. Eu tinha trazido do escritório do advogado o envelope lacrado ainda dentro, sem abrir. Eu ainda não tinha conseguido abrir. Minha mãe passou pela prateleira, pegou a caixa e virou nas mãos como se estivesse conferindo o preço. Eu atravessei a sala e tirei das mãos dela. Isso não é seu, eu disse. Ela soltou sem lutar. Essa é a parte que eu penso agora. Ela segurou a única coisa naquela casa que podia acabar com ela, pesou, decidiu que era quinquilharia sentimental e colocou de volta. Já estava olhando além, para as gavetas, para a casa, para o dinheiro. Não conseguia imaginar que uma senhora com mãos de carpinteira tinha pensado melhor que ela de dentro de uma caixa de cedro. Os telefonemas começaram naquela mesma noite. Minha mãe tinha um segundo modo, e quando as ameaças através de Carlos não me moviam, ela mudou para ele. Ligava, e a voz vinha suave e molhada. A voz de mãe. A que eu esperava acordada quando criança. Eu sei que não estive presente. Ela dizia, eu sei, mas eu ainda sou sua mãe, Tessa. Depois de tudo, isso não conta para alguma coisa? Ela ia querer que a gente resolvesse isso. Você sabe que ia. É um tipo particular de crueldade usar a mulher morta como argumento final. Eu segurava o telefone e olhava para a caixa de cedro na prateleira, e não deixava a voz de mãe entrar porque tinha aprendido há muito tempo exatamente quanto ela valia. Ela só chegava no fim das coisas. Tinha chegado no consultório, tinha chegado no testamento, e agora chegava às 11 da noite porque tinha 4 milhões na mesa e nada mais tinha funcionado. Boa noite, eu disse, e desliguei. A casa ficou quieta. Eu não chorei daquela vez. Naquela noite sentei sozinha na mesa da cozinha da vovó, aquela que ela mesma tinha feito, e assinei meu nome. A papelada de sucessora administradora, uma declaração juramentada, os documentos que tornavam real, que me tornavam a pessoa responsável por cumprir tudo o que ela tinha querido. A caneta era barata e a mesa era sólida sob meus braços, e a sala inteira cheirava a cedro porque tudo que ela fez cheirava a cedro. Eu assinei. Depois me permiti chorar. Eu ainda não tinha, nem na cabeceira, nem no velório, nem no escritório do advogado. Coloquei a caneta na mesa e pus as mãos abertas na mesa que ela fez, e chorei como a criança de 8 anos que viu o carro ir embora. Tudo de uma vez até sair de mim. Ok, eu disse para a cozinha vazia, para ela. Eu mantive as mãos nele. Depois sequei o rosto e voltei a ser a pessoa que leu o papel. Na manhã seguinte fiz a coisa sem glamour. Eu sou muito boa na coisa sem glamour. Peguei todas as fotos que tinha feito dos documentos da vovó e organizei por data. Mandei para Vieira a que tinha me incomodado, o formulário com a assinatura que parecia errada, e contei o que o trabalho tinha me ensinado a procurar. Ele respondeu com 2 palavras. Bom instinto. Liguei para Raimundo e perguntei como provar que uma assinatura é verdadeira e como provar que não é. E ele me explicou passo a passo. Registros de tabelionato, números de comissão, o jeito que uma assinatura traçada treme nos lugares onde uma real flui. Eu anotei tudo. Ainda não sabia exatamente para onde estava construindo. Só continuava empilhando o papel, porque o papel era a única coisa na minha família que nunca tinha mentido para mim. Quero contar algo que eu não testemunhei, porque você deve ver do jeito que eu eventualmente vi. Estendido o plano. Depois do fato, a partir dos registros do tabelião e do depoimento que Carlos daria meses depois com a mão do advogado no ombro dele, enquanto eu sentava naquela mesa assinando meu nome, minha mãe e Carlos sentavam na deles fazendo contas. O balão era uma parede vindo direto para eles, 280 mil reais vencendo, e nenhuma herança atrás. Só uma carta na mão de uma mulher morta dizendo para o mundo inteiro que ela tinha escolhido outra pessoa. Carlos queria saber se podiam enrolar. Minha mãe queria mais que enrolar. O testamento está limpo, Carlos disse. O advogado dela é cuidadoso. A gente força isso e só vamos queimar dinheiro que não temos.
Então não contestamos o testamento, minha mãe disse. As contas pagam para quem estiver nomeado. Então a gente muda quem está nomeado. Um silêncio. Ela está morta, Diana. Você não pode. Antes de morrer. A gente faz dizer o que devia ter dito. Minha mãe tinha passado meses cuidando da correspondência da mãe. Conhecia os formulários. Conhecia a assinatura. A gente diz que ela mudou de volta em fevereiro quando estava confusa. Quando eu era a que cuidava de tudo. Carlos, para o pequeno crédito dele, fez a única pergunta inteligente da noite. E se o tabelião lembrar? Minha mãe não respondeu. Tinha parado de ouvir perguntas que não gostava há muito tempo. Eles esqueceram a coisa que todo mundo da minha área sabe nos ossos. O papel não fica nervoso. Ele só fica lá e lembra. E o livro de registro de um tabelião também. Ela veio para cima de mim em público primeiro, antes de protocolar qualquer coisa. Foi na casa, mas a rua estava acordada. Um sábado. Metade do quarteirão nas varandas. Fátima regando um cacto que não precisava de água. Minha mãe chegou sem aviso. E fez alto na calçada da frente onde os vizinhos que tiveram pena da minha avó por 21 anos podiam ouvir cada palavra. Você fez isso, ela disse. E a voz dela falhou exatamente na hora certa. Você envenenou minha mãe contra mim. Você trabalhou nela por anos aqui sozinha com ela e virou ela contra a própria filha. Ela pressionou a mão na boca. Eu tentei tanto com ela. Tentei tanto e você a tirou de mim. Foi uma boa performance. Fátima tinha parado de regar. Algumas varandas tinham ficado imóveis. Por um segundo a história ficou suspensa no ar do jeito que ela queria. A neta fria. A mãe de luto. Eu não levantei a voz. Tinha aprendido isso com uma mulher que nunca precisou. Você pode ler quantas vezes quiser, Diana. Vai dizer o mesmo nome. Eu nunca tinha chamado ela de Diana na cara antes. Sempre tinha dito mãe, do jeito que você diz uma palavra que te deram antes de entender o que significava. Mas a mulher parada na calçada da vovó performando para os vizinhos não era minha mãe. Era uma reclamante cuja história não batia com o papel. Então eu chamei pelo nome. O quarteirão inteiro ouviu. Ninguém disse mais uma palavra. Tem um calendário na minha cozinha, do tipo de papel, porque eu sou filha da minha avó. Naquela primavera tinha um círculo vermelho em torno do dia 12 de maio, e embaixo do círculo, na minha própria letra, 2 palavras. Está feito. Aquele era o dia em que o dinheiro liberaria para Mamim e não poderia mais ser puxado de volta. Vieira tinha sido claro sobre isso. Uma vez que os recursos saíssem para a beneficiária sem devolução. Raimundo tinha sido igualmente claro sobre a outra metade. Mesmo dia que o balão dela vence, ele disse, engraçado como bate. Não era engraçado, era aritmética. Na manhã do dia 12, uma de 2 coisas seria verdade. Ou o dinheiro da vovó estaria seguro, e minha mãe entraria em calote num empréstimo de 280 mil reais que tinha pegado contra uma mentira. Ou minha mãe teria encontrado um jeito de se colocar entre mim e aquela data. Eu passei aquelas semanas esperando ela fazer a coisa inteligente. Acordar, ir embora, cortar os prejuízos. Ela não fez a coisa inteligente. Vieira me ligou numa terça. Eu soube pela primeira palavra que algo tinha se mexido. Sua mãe protocolou 2 coisas hoje de manhã, ele disse. A primeira foi uma contestação do testamento, a alegação de influência indevida que ela tinha ensaiado na minha calçada. Essa a gente esperava. Foi a segunda que me fez sentar. Ela tinha protocolado uma alteração de beneficiária que nunca tínhamos visto, ele disse. No seguro de vida e na conta de investimentos, datada de fevereiro, nomeava ela. Uma alteração de beneficiária, supostamente assinada pela vovó em fevereiro, na janela em que a mente dela estava falhando e minha mãe era quem cuidava da correspondência. Se fosse real, redirecionaria tudo que pagava diretamente, milhões de reais, para longe de mim e para as mãos da minha mãe, a tempo de engolir o balão inteiro. Ela também tinha pedido ao juiz uma ordem de emergência para congelar a liberação de 12 de maio até tudo ser resolvido, enrolar e roubar num único movimento. É real? Eu perguntei. Eu já sabia, só precisava ouvir ele dizer. Não, Vieira disse, mas ela está apostando que não conseguimos provar rápido o suficiente para importar. Então é falsificação, eu disse. Para tirar 4 milhões de mim, minha mãe tinha acabado de colocar um documento falsificado num processo judicial com o nome dela e a assinatura do advogado dela ao lado.
E tinha cronometrado. Essa era a parte que demorou um momento para eu ver. A moção de emergência dela não precisava ganhar no mérito. Só precisava congelar a liberação depois do dia 12, tempo suficiente para o prazo fazer o trabalho por ela, tempo suficiente para o dinheiro ficar intocável num congelamento judicial enquanto todo mundo discutia por um ano. O juiz, para o azar dela, viu o mesmo relógio que nós. Porque a data de liberação era real e estava perto, o tribunal colocou o caso em tramitação acelerada, dias em vez de meses. Minha mãe tinha querido correr contra o relógio. Em vez disso, o relógio encurtou para todo mundo. E um relógio curto é o pior inimigo de um falsário. Eu não me senti triunfante. Quero ser honesta sobre isso. Sentei na minha cozinha com o círculo vermelho no calendário e senti algo mais frio e mais quieto que triunfo. O cansaço específico de ver uma pessoa com quem você tem laço de sangue escolher a pior versão de si mesma de propósito, por escrito. Depois dirigi até o escritório de Vieira e fizemos a coisa que vovó teria feito. Colocamos as mãos nele. Colocamos o formulário falsificado na mesa ao lado de tudo mais que tínhamos. A declaração de capacidade com o carimbo do tabelião de um ano em que ninguém podia chamar ela de confusa. Minhas fotos dos documentos reais organizados por data. Vieira me explicou como a audiência ia ser, quem ia dizer o quê, qual documento respondia a qual mentira. Ele não levantou a voz nenhuma vez o tempo todo. Homens cuidadosos raramente fazem. Ela vai ter que comparecer e jurar, ele disse. Essa é a parte que ela não pensou. Para ganhar, ela tem que ficar na frente de um juiz e insistir que é real. Aqui está a coisa que minha mãe não entendia, porque nunca sentou onde eu sento. Você não pode falsificar o caminho para a memória de uma instituição. Uma seguradora não guarda seu beneficiário num pedaço de papel numa gaveta onde alguém pode trocar depois. Eles guardam no próprio sistema. Uma alteração só é real se foi enviada para eles e registrada por eles. Então a primeira ligação que Vieira fez não foi para um perito em grafia. Foi para a seguradora com uma pergunta. Quando vocês receberam alguma alteração nesta apólice? Mas Vieira não parou aí porque no trabalho dele, do jeito que é no meu, você não traz um recibo quando pode trazer 3. Ele intimou o livro de registro do tabelião, o diário que um tabelião é obrigado por lei a manter. Uma entrada para cada documento que carimbam, e contratou um examinador de documentos, um especialista quieto que faz para a grafia o que eu faço para histórias. Ele coloca ao lado da verdade e encontra a emenda. Raimundo colocou do jeito que tinha colocado para mim 9 anos atrás, minha primeira semana na mesa dele. O papel não fica nervoso. Ele disse, as pessoas ficam, e falsários sempre esquecem o segundo papel. Para tirar de mim, ela tinha entregado ao tribunal a única coisa que ele não podia ignorar. Eu quase senti pena dela. Quase. Ela tinha passado a vida inteira certa de que a pessoa mais alta na sala ganha, que confiança é a mesma coisa que prova. Ela nunca tinha tido que sentar do outro lado de uma mesa de uma pilha de papel que simplesmente não concordava com ela. Estava prestes a ter. A audiência foi numa pequena sala de tribunal no começo de maio, uma semana antes da data no meu calendário. Não era um julgamento. Era uma audiência sobre a moção de emergência dela, a tentativa de congelar o dinheiro da vovó antes do dia 12. Mas a família veio mesmo assim. Sônia, Carlos, alguns primos que não ligavam há anos e queriam assistir. A plateia que minha mãe precisava para a performance dela. Ela teve a performance primeiro. O advogado dela se levantou e chamou minha avó de senhora confusa. Disse que eu tinha isolado ela. Disse que eu tinha trabalhado nela sozinha por anos. Depois deslizou o formulário falsificado para o escrivão, a alteração de beneficiária de fevereiro, o nome da vovó traçado embaixo, e chamou de desejo final verdadeiro dela. Essa era a mentira. Vieira não se levantou rápido. Levantou devagar. Entregou ao escrivão a declaração de capacidade, com firma reconhecida, datada de um ano em que a mente dela era inteiramente dela, a própria voz dela no registro dizendo que tinha me escolhido, dizendo que ninguém tinha influenciado. Essa era a evidência. O advogado da minha mãe disse que a carta era velha. Disse que a alteração de fevereiro veio depois, que ela tinha mudado de ideia no fim. Minha mãe assentia junto, secando os olhos. Essa era a negação. Então minha mãe subiu no banco das testemunhas. Teve que subir. Vieira tinha visto isso vindo. Para ganhar, ela tinha que olhar o juiz nos olhos
e jurar que o formulário de fevereiro era real. Então ela fez, levantou a mão. Disse que vovó tinha ligado para ela naquele inverno em lágrimas, arrependida, querendo consertar, querendo mudar tudo de volta. Disse bem, sempre disse as coisas bem. Jurou em registro sob juramento. Aquele foi o momento em que ela parou de ser filha numa briga de testamento e virou uma pessoa que tinha jurado uma falsificação num tribunal. Então Vieira chamou o custodiante de registros da seguradora. Uma pergunta. Quando vocês receberam qualquer alteração nesta apólice? A resposta foi plana e final. Nunca. A empresa não tinha registro de alteração de fevereiro. Nenhum registro de qualquer alteração. A única beneficiária no arquivo era eu. A sala ficou mais quieta. Depois o examinador de documentos. Ele tinha comparado a assinatura no formulário de fevereiro com uma dúzia de assinaturas reais da vovó. Usou palavras pequenas e exatas, traçada, marcas de hesitação. Uma linha que para e começa onde uma assinatura verdadeira flui. Depois o livro de registro do tabelião, aberto na mesa do escrivão. Toda carimbo que aquele tabelião tinha feito naquele inverno, linha por linha, em ordem. Não tinha entrada para o formulário de fevereiro. Nenhuma. Na data que minha mãe tinha jurado que vovó assinou, a página tinha 3 outros nomes, e não o dela. Essa foi a revelação. Por um momento a sala de tribunal ficou completamente silenciosa. Minha mãe tinha parado de secar os olhos. E aí ficou pior para ela. De uma direção que ela não estava vigiando, um homem de terno cinza estava sentado perto do fundo. Não era da família. Era da empresa que tinha emprestado 280 mil reais para minha mãe. E tinha vindo descobrir por que a herança que garantia o empréstimo dele, de repente, estava em questão. Tinha acabado de ouvir um tribunal estabelecer 2 coisas: que minha mãe nunca tinha sido beneficiária da vovó e que ela tinha protocolado um documento falsificado jurando que era. O que significava que a declaração escrita que tinha dado para a empresa dele de que era a herdeira, que o dinheiro estava vindo, era mentira. Ele não esperou a audiência acabar. Saiu para o corredor com o próprio advogado e, antes do dia terminar, o empréstimo foi cobrado integralmente e marcado como fraude. 280 mil reais devidos agora com a palavra fraude grampeada e nenhuma herança atrás. Nunca tinha havido. Carlos virou para minha mãe na galeria. Eu ouvi. Todo mundo ouviu. Você disse que ia segurar. Ele disse. Minha mãe se levantou. Essa é a assinatura da minha mãe. Ela disse alto demais. Ela queria que eu tivesse. O advogado dela esticou a mão para o braço. Ela puxou. Ela ligou para mim no fim. Ela estava arrependida. Vocês não sabem o que ela me disse. Nenhum de vocês estava lá. Mas o livro de registro estava lá. Os registros estavam lá. O tabelião estava lá. E as páginas do tabelião não tinham ela nelas. O juiz mandou ela sentar. Ela não sentou de primeira. Ficou de pé numa sala de tribunal que tinha acabado de assistir ela jurar uma falsificação, insistindo num telefonema que nunca aconteceu. Depois, sentou. O juiz não decidiu devagar. Não precisou deliberar. O papel já tinha feito a decisão por ele, linha por linha, do jeito que sempre faz. A moção de emergência foi negada. A contestação foi indeferida. O formulário falsificado foi retirado do processo e encaminhado ao promotor público, porque um documento falsificado num processo judicial não é mais problema civil. É crime, e tinha o nome da minha mãe nele. Um escrivão pegou o formulário e deslizou para uma capa de evidência. Eu observei ela fazer. Uma folha de papel indo para plástico, o som mais quieto da sala e a coisa mais alta que aconteceu o dia todo. Minha mãe tinha feito aquela página para tirar tudo de mim. Em vez disso, ia seguir ela para um tipo muito diferente de tribunal. Sônia se levantou e pegou a bolsa. Na leitura, ela tinha dito para a sala inteira que éramos família, que devíamos manter civilizado. Ao sair da sala de tribunal, não olhou para mim, nem para minha mãe, nem para ninguém. Família tinha sido uma alavanca para ela também. E a alavanca tinha parado de funcionar. Carlos já tinha ido embora. Os primos saíram. Minha mãe sentou sozinha na mesa dela por um momento numa sala que tinha esvaziado ao redor. Eu não disse nada para ela. Não tinha mais nada para ler em voz alta. Eu não senti o que achei que sentiria sentada naquela sala de tribunal enquanto desmoronava para ela. Vou chegar nisso. Mas se você já teve que provar numa sala cheia de gente que era honesta, que a quieta tinha falado a verdade o tempo todo,
Então essa última parte é realmente para você. Me conta sobre isso nos comentários. E se essa história significou algo para você, dá um segundo para se inscrever, para a próxima pessoa que precisar ouvir também consiga encontrar. Porque a coisa que minha avó realmente me deixou nunca esteve naquele veredito. Ainda estava lacrada, numa caixa na minha prateleira. O dia 12 de maio caiu numa terça. Não teve drama. Essa é a coisa sobre papel quando finalmente vai do seu lado. É quieto. Vieira ligou um pouco depois das 10. Está feito. Ele disse, liberou hoje de manhã. Ninguém pode tocar agora. O círculo vermelho no meu calendário e as duas palavras embaixo tinham se tornado verdade enquanto eu estava na pia. Naquela mesma manhã, em algum lugar da cidade, um banco ligou para minha mãe sobre um pagamento em balão de R$280 mil que ela não tinha e não podia mais fingir que estava vindo. Eu não precisei fazer uma única coisa para isso acontecer. Só precisei deixar o dia chegar. Eu não comemorei. Fiz café na cafeteira da vovó. Depois peguei a caixa de cedro da prateleira e finalmente abri o envelope com meu nome. A letra dela era a mesma do testamento, a mesma do formulário que ela nunca assinou. Larga, segura, mão de carpinteira. Tessa, se você está lendo isto, então a parte barulhenta acabou. E eu apostaria que você passou do jeito que eu sempre soube que passaria. Quietamente, tem uma coisa que eu quero que você saiba. E nunca consegui dizer em voz alta enquanto estava viva, porque tinha vergonha de quanto tempo fiquei esperando. No ano em que você fez 10 anos, sua mãe veio me pedir dinheiro. Eu dei R$50 mil. Disse a mim mesma que ela usaria para voltar para você. Ela pegou, e eu nunca mais tive notícia. Essa foi a última vez que eu valia alguma coisa para ela. Exatamente R$50 mil. Então, se ela algum dia ficou numa sala e te ofereceu um número para fazer você ir embora, acho que sei qual número ela escolheu. Ela só contou numa moeda e nunca foi amor. Você nunca foi fria. Você foi a única pessoa na minha vida que nunca uma vez me fez provar uma coisa. Você só ficou. A caixa agora é sua, assim como a poltrona. Senta nela. Vovó, eu li 2 vezes. A primeira pelas palavras. A segunda porque o número tinha parado minha respiração. R$50 mil. O mesmo número que minha mãe tinha deslizado pela mesa do advogado na frente de todo mundo e chamado de gentileza. Não era gentileza. Era o único preço que ela algum dia soube colocar numa pessoa. O valor exato que tinha custado para ela desaparecer da primeira vez. Oferecido para mim de novo para me fazer desaparecer também. Minha avó não tinha previsto. Tinha simplesmente conhecido a própria filha. Tinha visto Diana colocar um número no amor uma vez e sabia que o número nunca mudaria. Durante a maior parte da minha vida, minha família tinha uma palavra para mim. Fria. A menina que precisava de prova, que lia o formulário inteiro, que não confiava no que não podia segurar nas mãos. Sentada naquela mesa da cozinha com a carta, eu finalmente entendi o que a frieza tinha sido. Nunca foi ausência de sentimento. Era a coisa que minha avó tinha construído em mim de propósito, ao longo de todas aquelas noites com o pano frio e o guaraná sem gás, quando me disse que não prometeria nada que não pudesse segurar nas mãos. Ela me ensinou a confiar no papel, a guardar evidências, a observar o que as pessoas fazem em vez do que dizem. Minha família chamava de frio. Era o único motivo pelo qual o último desejo dela sobreviveu ao contato com a própria filha. Fátima Dornelles me pegou na caixa de correio alguns dias depois, do jeito que tinha pegado minha avó 20 anos antes. Não me disse que sentia pelo meu problema. Pôs a mão no meu braço e disse algo melhor. Margarida costumava me dizer que você era a única que realmente escutava ela. Fátima disse. Ela tinha tanto orgulho disso. Dizia para qualquer um que parasse tempo suficiente para ouvir. Elas tiveram pena da minha avó por me acolher. Estavam olhando pelo lado errado o tempo todo. As pessoas me perguntaram depois se eu ia atrás dela. O promotor tinha o formulário falsificado agora. O credor tinha a alegação de fraude. Eu poderia ter empilhado. Tinha todos os recibos que uma pessoa poderia querer. Não fiz. Não porque tinha perdoado ela. Não tenho certeza se perdoei. Ou se perdão é a palavra certa para o que você faz com uma mãe como a minha. Deixei quieto porque perseguir ela teria feito a história inteira sobre ela. E minha avó tinha passado a vida inteira fazendo sobre outra coisa. Então eu fiquei com a casa. Não vendi e não aluguei para estranhos do jeito que minha mãe já tinha planejado.
Coloquei a bancada de trabalho dela em ordem. Mantive a luz da varanda acesa à noite. Naquela noite, fiz a última coisa da lista que ela tinha deixado sem nunca escrever. Sentei na poltrona dela. A poltrona marrom perto da janela da frente, aquela que eu não tinha conseguido tocar desde a manhã em que ela morreu. Tinha andado em volta dela por semanas. Agora baixei meu corpo nela, e ela guardou meu formato do jeito que tinha guardado o dela. E pela janela, a longa luz mineira estava dourando sobre um quintal de terra e uma árvore alta mais alta que a casa, sobre uma rua que nunca soube exatamente o que estava olhando. Tem uma criança 2 casas adiante cuja mãe trabalha à noite. Ele tinha começado a fazer a lição de casa no degrau da minha frente, do jeito que eu uma vez fiz a minha neste. Eu podia ver ele lá com um lápis, franzindo a testa para uma folha de exercícios. Daqui a pouco eu ia sair e conferir as respostas dele. Tinha lascas de cedro na garagem e uma bancada de trabalho mais velha que minha mãe. E eu finalmente estava começando a entender o que uma pessoa deve fazer com uma casa como esta. Minha mãe passou meses tentando fazer um advogado ler aquele testamento de outro jeito. Ela nunca entendeu. Minha avó não tinha me deixado 4 milhões de reais. Tinha me deixado prova de que me escolheu. E essa era a única página no mundo inteiro que ninguém poderia ler de novo e mudar. Eu mantive as mãos nele, vovó. Nunca soltei.